Alan, eu sou médico veterinário formado pela UFRPE. Eu dei aquela iniciação para vocês na aula anterior e hoje eu quero traçar objetivamente sobre um tópico muito importante. Um tópico essencial quando a gente fala da produção de leite, né? Vocês sabem, isso é óbvio, isso é na cara, todo criador sabe que uma vaca de leite, ela precisa necessariamente ter um ciclo reprodutivo constante, né? Sem reprodução, nós não temos produção de leite, ok? E aí existem N coisas para se observar durante esse período. Bom, trazendo em coisas que a gente tem que observar no ciclo reprodutivo, primeiro, coisas que a gente tem que se atentar. Qual é o ideal? Uma lactação prolongada, um longo período daquele animal produzindo leite, ou é melhor que ela produza leite num ciclo mais curto e reproduza mais vezes durante um período? Se você consegue mais parições em menos tempo, ou se é melhor que ela passe mais tempo dando leite e menos reproduzindo. Essa é uma questão essencial. A outra, como a gente procede no período reprodutivo e por que mudar o manejo num período entre um cio, uma parição, outro cio, parição, cio, parição. A outra questão muito importante que pouca gente se atenta é na importância do que o povo costuma chamar de peão. Eu prefiro chamar de trabalhador, tá? Do campo. Eu acho o termo peão muito chato e feio. Mas o que seria isso? Olha, todo mundo sabe que o cio, também chamado de estro, ele identificado precocemente vai facilitar uma cobertura precisa, onde você vai colocar o reprodutor, ou pode tá iniciando aí um IATF, que é a nossa famosa inseminação artificial, ok? Que também é uma coisa que deve ser levada em conta. Tá, Alan, vamos por parte para não deixar a gente confuso, tá? Você tem um animal para cria, você tem um animal para engorda, isso para produção de carne. Qual é a parte importante na produção de leite? A reprodução. O período reprodutivo é o mais importante. E aí a primeira coisa que você vai ter que saber, você como produtor, é que o ideal é que você consiga intervalo entre cios menores. Como assim? Temos dois aqui criadores, tá? Que produzem vaca de leite, que produzem leite, certo? O que é que eles fazem? Tem um ciclo de duração de lactação de 300, 305, 310 dias. Que é um período médio, é um período bom que o animal vai passar produzindo leite, ok? Ótimo, ótimo. E já temos outros que dizem, não, eu posso prolongar mais, eu consigo fazer com que minha vaca fique produzindo leite num período bem maior. Isso é bom ou ruim? Bom, o que existe é o seguinte, isso já é provado, embora pouca gente note. Quando você prolonga o tempo que o animal vai passar e que você vai estar tirando leite do animal, o que acontece? Chegando uma hora que o que o animal consome de alimento para o que ele produz de leite, que a vaca produz de leite, ela fica desbalanceada. Como assim? Imagine aí um carro, tá? Um exemplo legal. E você bota R$10 de combustível por dia para fazer tudo que você faz durante o dia. Eu viajo, eu gasto R$10 de combustível por dia. Gasolina tá cara, ainda R$10 é muito pouco. E aí de repente você tem que gastar R$10 de gasolina e o seu carro passa a andar a metade do tempo. Compensa você continuar com isso? Não. Pois a mesma coisa, nossas vacas de leite, tá? Para a produção de leite, o ideal é que você tente reduzir o período para fazer o animal entrar em novo cio mais rapidamente, para cobrir novamente, para ela chegar no que a gente chama de pico de lactação. O que é pico? É a produção mais alta. Nas aulas passadas, vocês lembram que na última gravação, na única que chegou a vocês, a produção que a gente deseja obter nas regiões aqui da nossa região Nordeste, elas variam aí entre 6 litros em média diariamente.
mas nós temos potencial para chegar até 10 litros de leite por dia. Seria uma produção legal para uma vaca em lactação, tá? E nós não conseguimos isso. E se você prolonga, né? A vaca passou 3 meses produzindo leite. Ah, mas ela consegue produzir mais. Eu vou fazer ela fazer 4, 5 meses produzindo. Ora, esse tempo que ela vai produzir a mais, ela vai consumir mais alimento para produzir menos leite. E por outro lado, vai demorar mais para entrar de novo no cio, né? Vocês sabem bem, todo criador, pessoa criada no campo sabe. O animal, enquanto ele está lactante, produzindo leite, né? Tá, às vezes com um bezerro, ela não entra em cio novamente até que ela seja desmamada, ok? Então o que acontece? Bota na cabeça. É melhor mais cio do que mais tempo produzindo leite. Porque embora não pareça, assim você vai ter um leite em maior quantidade, em maior qualidade e com menos prejuízo. Você vai estar sustentando o animal e o alimento que você vai estar dando vai estar correspondendo ao leite produzido, ao invés de estar alimentando muito e produzindo pouco leite, tá? Eu estava falando, existem vários protocolos reprodutivos que as pessoas usam. Eu vou dizer para vocês, não sigam nenhum protocolo, tá? Você como criador, você como produtor, não siga protocolos preparados. Chame um técnico, chame um veterinário, chame um técnico específico, um zootecnista, para ir na sua propriedade, para usar um protocolo que seja adequado para a sua situação. A gente tem uma mania muito comum de imitar o vizinho, de imitar o que a gente viu na internet, de imitar, fulano usou esse capim, deu certo, fulano usou esse protocolo de vacina, deu certo, fulano... Não, sua propriedade é sua propriedade, chame um técnico para que vá lá, olhe, observe, e aí ele vai dizer, ó, vamos usar esse protocolo aqui. Eu vou citar agora só as coisas que são comuns a todos os protocolos, que são coisas importantíssimas e muita gente releva, tá? Primeira coisa, eu vou falar aqui sobre o cio da vaca, ok? É muito fácil e muita gente perde o cio da vaca. O cio da vaca tem uma duração curta. Se você não visualizou de manhã e você for visualizar no dia seguinte, pode ser que a vaca não tenha entrado no cio, saído do cio e aí você perdeu a hora de inseminar ou perdeu a hora de fecundá-la colocando com o reprodutor, ok? Então é para isso que nós temos nossos trabalhadores, nossos vaqueiros, que estão sempre atentos à mudança do comportamento da vaca, que para quem trabalha com o animal é fácil perceber, tá, galera? Vocês conseguem perceber bem a mudança no comportamento, a vaca fica agitada, começa a pular nas outras. Se tiver um macho no curral próximo, ele já começa a se agitar porque ele quer chegar na vaca. A vulva da vaca, ela fica mais inchada, aumentada, às vezes sai uma secreção. Então é tudo perfeitamente, milimetricamente perfeito, tá? Identificou? Insemina. Identificou? Coloca com o reprodutor, tá? Algumas pessoas já aconteceram de me perguntarem: qual a vantagem da inseminação artificial ao invés da monta natural? Bom, primeiro, estatisticamente, tá? Isso eu tô falando na parte científica da coisa. A taxa de reprodução não é maior por você usar a inseminação artificial. Presta atenção no que eu estou dizendo. Muita gente vai dizer, esse cara é louco. Não, não é. Isso é estatisticamente, tá? Se você usa monta natural ou você usa inseminação artificial, mas se você conseguiu identificar ela entrando no cio no tempo certo e colocar ela para inseminação ou para reprodução, as taxas são iguais ou semelhantes, ok? Então, você pode usar um método ou outro que não dá problema. As taxas são as mesmas. Se as taxas são as mesmas, por que eu poderia optar por inseminação artificial? É melhor deixar natural? Não. O objetivo da inseminação artificial, ele não é apenas fecundar a fêmea, tá? Mesmo que as taxas sejam semelhantes, as taxas de fecundação, de reprodução, ou seja, entrou no cio, coloquei com um reprodutor, ela emprenha, pega a barriga. Entrou no cio, usa a inseminação artificial, ela emprenha, pega a barriga nas mesmas condições, beleza. Qual eu posso preferir?
A inseminação artificial, ela é superior por outro motivo, tá? Pessoal, existe uma coisa que a gente chama de impressão genética. Quando você escolhe um reprodutor, você escolhe ele porque você quer que a genética do reprodutor passe para as filhas, correto? Correto. Então, por que usar a inseminação artificial? Você consegue, com a inseminação artificial, ter maior impressão de genética. Por você escolher o sêmen do reprodutor, do touro, adequadamente. Então, o custo-benefício é bem melhor, tá? Você vai usar apenas isso? Não. É como eu já disse, você vai ter que adequar as condições do seu ambiente de trabalho. Nunca você vai fugir das condições do seu ambiente de trabalho. Ah, mas meu amigo mora na mesma cidade que eu e usa esse método. Funciona para mim? Talvez. Talvez sim, talvez não. O que é que você planta? O tamanho de sua propriedade? Quantos animais você usa? Tá? Existem N coisas. Outro ponto importante, porque eu falei para vocês que esse vídeo nosso hoje é especificamente sobre reprodução. Muita gente arraçoa a vaca, aí a vaca entra no cio, pega a barriga, fica prenhe, ok? E quer arraçoar ela do jeito normal o tempo todo. Isso dá certo? Não, não dá certo. Por quê? Quando a vaca ela está prenha, tá? As exigências nutricionais dela aumentam muito, ok? Ela precisa de mais energia, porque agora não só é ela, como é um feto na barriga crescendo. Então o que acontece? Que é um problema comum em todas as criatórios de vaca e que tem que ser muito bem atento, é que nessa fase ela precisa de uma suplementação mineral melhor e um arraçoamento positivo. Como assim? Por que isso? Bom, é porque simplesmente ela precisa de mais energia, ela precisa de mais nutrientes e que se ela não tiver isso, ela vai entrar no que nós chamamos de balanço energético negativo. O que é balanço energético negativo? Balanço energético negativo é que o que ela consome é muito menor do que o que ela precisa, ok? É como você querer um pedreiro trabalhando um mês para você. Pedreiro, vocês sabem a forma, aquele platão grande trabalhando para você, e você dá para ele uma folha de alface e um tomate todo dia. Ele vai aguentar? Não. Por quê? Porque ele não vai ter energia para as atividades dele, tá? Não é complicado, gente, é bem simples. Chegou perto, emprenhou, muda a alimentação, melhora a alimentação. O que eu melhoro? Vai depender da sua região, vai depender do que você planta. Mas você não tem uma dica? Tem uma dica. Vai aumentar o consumo de energia e ela vai precisar de um bom cálcio. E eu vou entrar mais agora nisso, tá? Me diga a quantidade. Não posso, porque isso eu preciso ir na propriedade, o veterinário, o técnico ou o zootecnista vai ter que ir na sua propriedade para ver. Sai caro isso? Sai mais barato se você chamar o técnico para averiguar, ok? Porque, como criadores, o custo-benefício é muito importante, mas é importantíssimo. Bom, voltando ainda sobre o balanço energético negativo, existe não só a questão nutricional, tá? Mas também a mineral, que é uma área até que é realmente específica mais para mim, tá? Meu mestrado foi com doenças metabólicas e é muito fácil a gente perder vacas por causa da famosa febre do leite, que as pessoas chamam, que nada mais é que uma deficiência de cálcio pós-parto ou durante o parto, tá? E às vezes leva o animal à morte. Você perde a vaquinha lá, de boa, uma grande produtora de leite, você perde por uma coisa boba, tá? Mas para fazer o acompanhamento é necessário um técnico. Não adianta você achar que vai acertar, ok? Fora esse suporte nutricional, existem outras coisas a ficar atentas, como a vacinação do rebanho. Vocês sabem que existem doenças como a brucelose, tuberculose, febre aftosa, etc, etc. Muitas vacinações são obrigatórias, mas eu queria atentar principalmente para a brucelose, tá? Atualmente eu trabalho em um abatedouro e de vez em quando eu tenho que condenar um animal por suspeita de tuberculose ou brucelose. E o mais interessante da brucelose é que geralmente a vaca ela aborta.
E muita gente me pergunta, minha vaca abortou, eu guardo ela para próxima, para tentar emprenhar, o que é que eu faço com ela? Ou algumas pessoas dizem, ei, me dê um remédio, minha vaca tá perdendo cria, o que é que eu faço para ela não perder? Primeiro, o correto é fazer uma avaliação técnica, ir lá, tá? Ver as taxas do animal, ver se o animal tem alguma patologia. Se ela tiver uma brucelose da vida, então você vai ter que descartar o animal. Mas às vezes ela não tem, tá? Às vezes ela é um animal saudável, então você pode tentar outra vez. Zootecnicamente falando, tá? O ideal é que você livre-se de animais que tenham uma taxa de fertilidade baixa. Se você é um criador, um produtor, e você cria vacas pensando na produção de leite, não vale a pena manter animais que têm uma taxa de parição muito baixa ou que abortam, tá? Pessoalmente, isso não é um conselho técnico. Eu sempre digo às pessoas, não está emprenhando, não pega barriga, descarta. Não pegou barriga, descarta. Animais assim não devem permanecer no rebanho. Não, por quê? Porque, infelizmente, a gente trabalha com bovino de leite por lucro. Ninguém trabalha por, é divertido, eu quero hoje ficar no sol, eu quero ordenhar a vaca porque é divertido. E até eu gosto. Mas a gente tem que pensar no lucro. E você não vai lucrar com animais com baixo desempenho. Então, animais com alto desempenho a gente mantém. Animais com baixo desempenho, com uma taxa de aborto alta, ou que esteja no segundo aborto, o ideal é que você descarte. E se ela tiver filhos, o ideal é que nem tenha, porque na verdade abortou. Mas se essa vaca com uma taxa baixa de fertilidade, ela tem filhas e você mantém, geralmente isso passa-se às filhas e elas também têm o mesmo problema. Então o ideal é que você livre-se dos problemas e mantenham as sãs, tá? Isso é o que a gente chama de descarte racional, ok? Você não vai descartar os animais à toa, mas descarta os de baixo desempenho e mantém os de desempenho razoável ou bom, tá? Mais uma coisa que eu acho de altíssima relevância, tá? A gente já falou sobre a detecção do cio, quero que vocês gravem. Falamos sobre a detecção do cio. A detecção do cio é importantíssima, tá? Então, é essencial que você tenha vaqueiros, peões, trabalhadores do campo que possam estar presentes sempre naquele período para observar. Opa, a vaca entrou no cio, pá, insemina. A vaca entrou no cio, pá, a gente coloca com o reprodutor. Mas você pode dizer, mas eu quero utilizar um protocolo que eu vou induzir o cio, ok? Indução de cio, que a gente utiliza alguns fármacos específicos, como a GnRH, tá? Como uma prostaglandina, enfim, vai depender do protocolo, tá? Mas os protocolos normalmente utilizam hormônios para induzir o cio. Nesse caso, você vai cumprir direitinho a tabela, que eu não vou colocar aqui, é desnecessário. Por quê? Por que é desnecessário? Porque o protocolo, eu já falei, ele tem que ser criado de acordo com a propriedade. Então não se iludam com mágica. Não existe um protocolo pronto que você vai usar e vai dar certo. Tem que olhar o melhor protocolo para você e eu volto a bater nessa tecla, ok? Mas é possível sim induzir o cio hormonalmente, e assim você pode ter um grande número de fêmeas entrando no cio ao mesmo tempo. E aí você vai criar o que a gente chama de estação de monta, onde todas elas vão entrar em cio ao mesmo tempo. Você vai poder ou inseminá-las ou colocá-las como reprodutor, de maneira que elas estejam entrando em parição mais ou menos ao mesmo tempo, e assim você possa controlar, e durante o ano todo, dependendo do tipo de controle, você vai ter leite sendo produzido. Beleza? Beleza. Para outra parte importante, eu acho que eu já falei, fique em dia com a vigilância sanitária do seu município. Vacine e mantenha o seu cadastro da DAB em dia, tá? E informe direitinho. Por quê? Porque isso facilita chegar até vocês, tá? Percam esse medo que o governo vai querer tomar meu gado. Não, isso não é interessante nem para o governo nem para a gente, ok? A gente quer lucrar e o governo quer que a gente lucre, porque se a gente lucra, eles ganham. Se a gente não lucra, eles também não ganham, porque eles têm que viver de impostos, né? Mas o belo dessa questão é que
com controle adequado, o manejo adequado, o controle nutricional adequado e o manejo reprodutivo, que é nosso tema hoje, tá? O manejo reprodutivo é a raiz, é o coração da produção de leite, ok? O importante não é mais tempo produzindo leite, eu vou voltar a dizer. O que importa é você produzir mais cios e mais prenheses durante o ano, ok? Beleza? A teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.